Divisão de nuca, no caso da Flávia, ela é uma divisão que sempre a gente vai se basear pela quantidade de cabelo total que a cliente tem. Aqui eu vou dar uma penteadinha e vou fazer a divisão. Normalmente ela vai ser feita a divisão ou em 2 partes ou em 3 partes. Como é que a gente, decide por uma ou outra medida? A gente faz um pequeno teste para ver que espessura, um teste de divisão, né, que espessura de mecha que a gente vai ter, se a gente dividir em 2 ou se a gente dividir em 3. E a partir desse testezinho, a gente decide qual que vai ser a nossa estratégia de divisão. No caso aqui da Flávia, a gente acabou optando em dividir em 2, porque ela, como eu falava antes, ela tem um cabelo muito fino e a quantidade de cabelo dela acaba ficando suficiente para 2 divisões. Quando, ao contrário, a cliente tem mais quantidade de cabelo, às vezes 2 divisões dão mechas muito compactas, muito grossas, e aí a gente já não consegue mais secar o cabelo uniformemente. Aí a gente precisa, né, rever as divisões. Estamos começando então com primeiro uma escolha da nossa ferramenta de trabalho como uma ferramenta de polimento, né? Uma escova de polimento, não uma escova de tração. Por quê? Porque o cabelo da Flávia não é um cabelo que precise ser tracionado, ele não tem raiz crespa, ele não tem resistência para ser escovado. Ele é um cabelo que, ao menor esforço de escovação, ele já cede. Então, para isso, a gente não precisa colocar uma escova que seja que precise de muita tração, né? Porque ele facilita a nossa vida e, ao mesmo tempo, fica adequado com aquele perfil de cabelo. Outra coisa é a espessura da nossa ferramenta. Eu peguei uma tamanho GG, uma bem grande, porque como no caso da Flávia, eu quero efeitos completamente lisos, eu não quero fazer nenhum tipo de curvatura. Sempre quanto maior for a espessura da bitola, né, ou melhor, da circunferência da nossa escova, mais alisamento vai ter. Assim como quando a gente quer fazer ondulações, a gente precisa de ferramentas menorzinhas, né? Então, aqui chegamos na primeira parte, completando já a parte de polimento desse cabelo, e a gente já consegue perceber brilho, né? Consegue perceber caimento também. Também é um cabelo relativamente fácil. O que ele tem de maior dificuldade para a escovação é justamente a situação dele de querer se embaraçar, né? Mas é um cabelo que é relativamente fácil. Então, aqui no segundo alinhamento da nuca, nós dividimos ele em 3 quadrantes. Começando sempre pelo quadrante central, porque ele é quando a gente começa pela mecha do centro, ela se torna uma mecha guia. É muito mais fácil de tu não deixar com que alguns cabelos fiquem para trás e não sejam escovados se está começando pela mecha central. Tá? Quando a gente chega aí para as laterais já fazem uma certa espécie de emenda com o quadrante central. Isso facilita bastante com que nenhum cabelo seja esquecido ali no meio. Vejam que o meu movimento com a escova é um movimento interno, ou seja, a minha escova está trabalhando por baixo do fio, né, na maioria do tempo, porque eu não preciso que esse cabelo perca volume, uma vez que ele já é um cabelo deitado à cabeça. Então, eu estou indo ali por dentro. Nas vezes, como agora, por exemplo, onde eu estou fazendo movimentos externos, ou seja, estou com a escova indo por cima do fio, são os movimentos que fazem com que o cabelo perca um pouco de volume. Neste caso, a minha decisão pelo movimento externo é simplesmente para empurrar com o vento do secador fios novos, né? Fios, como é que a gente diz? Fios chamados frizz, que são esses fios novinhos que ficam por cima. A gente, com aquele movimento, consegue empurrar eles para debaixo da mecha, vamos dizer assim, da mecha principal, né, da mecha de cabelos longos, e isso faz com que esse cabelo tenha vamos dizer, um disfarce, uma maquiagem muito boa de que ele não tem tanto frizz quanto tem. Tá? Esse movimento com a escova esconde 80, 90% do frizz. Então, ele é importante, mesmo que a gente não esteja querendo trabalhar com
retirada de volume. Se fosse ao contrário, se nosso desejo aqui fosse retirar volume, nós iríamos trabalhar na maior parte do tempo com movimentos externos e não internos. Tá? Então aqui a gente já está no terceiro quadrante, aqui o da esquerda, ou melhor, da direita. Tá? Sempre lembrando também de colocar um pouco de calor vindo de baixo para cima no secador para que ele possa, para que a gente possa ter certeza de que nenhum cabelo ficou umedecido, principalmente ali rente à raiz. Tá? E também a gente sempre dá uma ênfase na pontinha, uma secada um pouquinho melhor na ponta para que essa ponta, primeiro, faça um encaixezinho de leve para dentro e ao mesmo tempo também para que a gente tenha certeza que essa ponta foi seca. Porque se ficar umidade, isso serve não só para a ponta, mas para a extensão toda do cabelo. Se ficar ainda úmido, minutos depois de que tu entregar a cliente, aquela parte que for úmida vai começar a armar. E aí é onde que tu vai perder a qualidade, né? E numa escova chamada escova maravilhosa, a gente precisa primar pela qualidade. É essa a nossa proposta, né?